Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de português de hoje, tá certo? Nossa aula de hoje, o assunto é sobre os advérbios, tá bom? Então, acredito que alguns já sabem o que é advérbio, então hoje nós vamos relembrar um pouco, ver as classificações e tudo mais, tá bom? Lembrando, ressaltando, não esqueçam de fazer a leitura do livro, ler a gramática para complementar. Nenhuma videoaula ela é completa, vai contemplar tudo sobre aquele assunto. A videoaula ela vai pontuar algumas questões importantes sobre o conteúdo, tá bom? Então é muito importante que vocês utilizem o material que vocês têm, que é muito rico, que é o livro didático e a gramática, para complementar o estudo, ficar um estudo completo, tá certo? Então vamos lá. O que são os advérbios? Os advérbios são as palavras que servem para modificar o sentido de outras palavras ou de frases. Que palavras são essas? Gente, geralmente as palavras vão ser os verbos ou as frases. Então, o advérbio ele vai dar uma característica, uma circunstância para esse verbo. Então, para a frase completa, tá bom? Então, quando eu tenho eu gosto de praia, eu não gosto de praia. Então, esse não, ele tá dando uma circunstância de negação para o verbo. Hoje está muito calor. Hoje está calor, hoje está muito calor. Então, eu tenho aí uma intensidade que foi adicionada à minha frase, não só ao verbo, tá bom? Então, sempre esse advérbio modifica o sentido do verbo, indicando alguma circunstância. Aqui nós temos para que serve esse advérbio. Os advérbios de negação, que são as subclasses, né? Ou então classificações, como vocês preferirem. Os advérbios de negação servem para alterar a forma das frases, tornando-as negativas. Os advérbios de afirmação servem para responder afirmativamente às questões diretas. Os advérbios de intensidade e grau servem para modificar as frases, partes de frases ou palavras, alterando a sua quantidade e grau. Servem também para formar os graus do adjetivo, tá certo? Que são as flexões que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Vamos aqui para o próximo. Advérbio de afirmação e negação. Nós temos os mais comuns, né? O sim e o não. O sim de afirmação e o não de negação. Então, quando é que eu encontro? Principalmente em respostas a perguntas, a presença deles. Ou então, comumente no meio das frases. Então, quando eu tenho, estás com calor? Sim, estou. Negação, meu irmão não quer dormir a sexta. O que é isso, dormir a sexta? Sexta, gente, é aquele cochilo que geralmente algumas pessoas fazem depois do almoço, tá bom? Não é sexta, um recipiente, não. Como é que eu posso ter aqui um advérbio de intensidade e grau? Qual a característica dele? Primeiro, quais são? Muito, pouco, tão, menos, demasiado, tanto, demais, excessivamente, bem, mais, e etc. Existem outros muitos, né? Então, este livro é mais caro. Meus colegas leem bastante, tá bom? Então, eu estou percebendo aí uma intensidade nestas minhas ações. Aqui, a gente tem uma pequena atividade para a gente poder identificar quais são os advérbios presentes. Então, a gente tem: a tua camisola não está muito suja. Qual seria o advérbio que nós teríamos aí? O não. Queria ir tanto à festa, mas meus pais não me deixam. Qual seria o nosso advérbio? Não novamente. Algumas pessoas trabalham demasiado, que é sinônimo também de muito. Demasiado é o meu advérbio. Estou tão contente, não imaginas o que me aconteceu. Esse tão, ele é um advérbio, tá bom?
Aqui, se nós fôssemos fazer para classificar, vamos lá. Lembrando que aqui tem ó, o advérbio e a classificação para você colocar. Lembrando que quantidade é a mesma coisa de intensidade, viu? Só para vocês saberem. Quando eu tenho, por exemplo, o não, ele é afirmação, negação, quantidade. Negação, marca. Demasiado é afirmação, negação, quantidade. Quantidade. Sim é afirmação, negação, quantidade. Afirmação. Menos, afirmação, negação, quantidade. Quantidade. Pouco. O que é que vocês acham? Quantidade, bastante também. Quantidade, tá bom? A gramática distingue as seguintes classificações. Aí aqui nós vamos ter exemplos de advérbios e vai ter também nas frases, porque geralmente, pessoal, as questões vão vir dessa maneira. Vai haver um texto e desse texto eu vou tirar uma frase. Na frase eu vou grifar uma palavra e vou pedir para vocês me dizerem qual é o significado, tá bom? Significado não, perdão, a classificação. Se é um advérbio de afirmação, se é um advérbio de tempo, de lugar, de dúvida, de intensidade. Então, nós vamos ver quais são as classificações que vocês precisam conhecer. Então, de afirmação, quais são os advérbios que nós temos? Sim, certamente, efetivamente, realmente, de certo, certo, incontestavelmente, decididamente, entre outros. Então, ali eu tenho certamente não foi ela que não foi, certamente não foi aquilo que ela quis dizer. Certamente ele é de afirmação. Aqui nós temos de dúvida. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá. Esse quiçá, ele está praticamente entrando em desuso. Nós não encontramos muito em textos do nosso cotidiano essa expressão. Ela é mais antiga, tá bom? Os outros não. Acho que vocês já devem ter visto, escutado alguém falar os demais advérbios. Exemplo, talvez ele volte hoje. A palavra grifada, ela estabelece dúvida na frase. Você não sabe, é uma dúvida. Sem acordo, possivelmente os professores entrarão em greve. Esse possivelmente também uma dúvida. Não é algo certo, é uma dúvida. De intensidade. Bastante, bem, demais, mais, menos, pouco. Muito, quanto, quão, quase, tanto, tão, entre outros. Exemplo, ela gosta bastante, ele gosta bastante dela. Ela comeu demais no jantar. Então, ó, sempre o advérbio dando uma circunstância para o verbo. Advérbio dando uma circunstância para o verbo. Que circunstância é essa? É uma circunstância de intensidade. Lugar, abaixo, acima, adiante, aí, além, ali, aquém, aqui, atrás, através, cá, entre outros. Exemplo, assinei meu nome logo abaixo do seu. O carro está parado de frente o portão. Esse de frente também, pessoal, é como quiçá, que eu estava explicando anteriormente. Algumas expressões, elas entram em desuso, que você não vê tão constantemente no nosso linguajar, nos textos, porque são expressões mais antigas, tá bom? De modo, assim, bem, de balde, também é um pouco antiga. Depressa, devagar, mal, melhor, pior. Aí nós temos uma observação. Geralmente, os advérbios de modo, eles vão acabar com o sufixo mente, tá bom? Então, vocês sempre fiquem atentos a isso. Quando eu tiver, por exemplo, ele andava lentamente. Lentamente é um modo como ele andava, como aquela ação ela foi realizada. Exemplo, a mesa de jantar foi arrumada cuidadosamente. Então, cuidadosamente foi um modo
como aquela mesa ela foi arrumada. De negação, não, nunca, jamais, nem tampouco. Exemplo, ele jamais esquecerá o dia que a conheceu. Então aí eu estou negando, né? Uma ação. Não foi possível terminar as tarefas, que não vai acontecer com vocês, porque vocês vão concluir tudo, né? Havendo a organização do tempo, dá tudo certo. De tempo, tenho bastantes, né? Lembrando, pessoal, que existem dicas. Por exemplo, anteriormente nós vimos que geralmente os advérbios que terminam com mente, eles expressam modo. Porém, nós vamos ter alguns casos em que o advérbio acaba com mente e não expressa modo, tá bom? Então, sempre tem que estar atento a isso. Quando eu tenho, por exemplo, primeiramente, antigamente, sucessivamente, constantemente, porque você tem que analisar o contexto, a ideia que essa frase traz, não só o sufixo dela. Então, quando eu tenho, em breve faremos aquela viagem, em breve é um advérbio de modo, porque ele está expressando o tempo como a ação da frase vai acontecer. Flexão dos advérbios. O advérbio faz parte das palavras invariáveis. Portanto, não são flexionadas em gênero masculino e feminino. Como assim, Amanda? Flexionadas em gênero? O que é uma classe de palavra variável? É aquela que sofre modificações. Ela sofre flexões. O advérbio não é assim. Ele é invariável, ou seja, não tem essa história de feminino e masculino, não tem singular e plural. A frase pode estar toda no singular, porém, vai permanecer o advérbio do mesmo jeito. A frase pode estar toda no masculino, o advérbio permanece inalterado, ou seja, ele não muda, ele não tem flexão. Continuando, apesar disso, os advérbios de intensidade, de modo e de lugar podem ser flexionados em grau, comparativo e superlativo, ok? E essa flexão ela vai ser parecida com a dos adjetivos, que é a classe de palavra que caracteriza os substantivos. Então, vamos lá. Como é que se forma essa flexão de grau? Primeiro, o grau comparativo de inferioridade. Ela anda menos lentamente que você. Lembrando que vai ter uma formulazinha que para eu classificar como grau comparativo de inferioridade, vai ter que ser seguida, que é menos o advérbio e o que, ou então do que. Então, eu tenho o menos, advérbio lentamente, e eu tenho ali o do que. Grau comparativo de igualdade. Como é que eu faço? Ela anda tão lentamente quanto você. Eu boto tão, coloco o advérbio e depois o quanto. Pode ser também como ou então quão, tá bom? Ela anda tão lentamente quanto você. Eu tenho aí o tão, o advérbio que eu acabei de explicar para vocês. Em algumas frases vai ser preferencial usar o como, em outras vai ser o quão, em outras vai ser o tanto. Depende muito da frase, tá bom? Grau comparativo de superioridade é formado por mais o advérbio o que, ou então o do que. Ela anda mais lentamente do que você. Então, eu tenho mais o advérbio lentamente e o do que. Agora, o superlativo absoluto e o superlativo absoluto sintético e o absoluto analítico. Lembrando que qual é a diferença do comparativo para o superlativo? O comparativo sempre vai ter dois seres que vão estar em comparação. O grau superlativo não vai haver dois seres. Eu vou estar exaltando, eu vou estar falando uma característica no mais alto grau, tá bom? Então, comparativo, sempre dois seres se comparando. Superlativo não tem comparação. Eu vou estar falando a característica de um ser no mais alto grau. Por exemplo, dentro do superlativo, eu tenho o superlativo absoluto sintético e o absoluto analítico. Qual a característica deles? O absoluto sintético, você vai adicionar o sufixo íssimo à palavra. Como assim? Aquela garota fala altíssimo. Então, eu adicionei o íssimo à palavra.
Agora, o analítico, você não adiciona nenhum sufixo. O analítico, eu adiciono um muito ao advérbio. Por exemplo, aquela garota fala muito alto, tá bom? Então, só para a gente resumir, o superlativo sintético, ele é menor, ele é sintetizado. Eu peguei um sufixo e adicionei a palavra ao advérbio. O absoluto não, eu adiciono o muito ao advérbio, tá bom? Locução adverbial. Lembrando, o que é locução? São duas palavras juntas com valor de advérbio. Só que o advérbio, ele é somente uma palavra. A locução adverbial são duas, uma preposição mais um advérbio. E tem a mesma função, tá bom? Sempre vai caracterizar o verbo, sempre vai caracterizar a frase. Não muda a função, permanece a mesma, tá? Aqui, trouxe para vocês alguns exemplos de locuções, porque bem como os advérbios são separados pelas classificações, as locuções também são separadas pelas classificações. Eu não trouxe todas para não ficar cansativo, mas vamos ver algumas. Então, por exemplo, locuções adverbiais de modo: às pressas, às claras, às cegas. Lembrando, gente, que algumas locuções adverbiais vão ter um advérbio que elas podem se relacionar. Por exemplo, às pressas, qual seria o advérbio que eu poderia substituir de às pressas? Apressadamente. Às claras, claramente. Às cegas, cegamente. Então, algumas possuem, outras não. Por exemplo, à toa, eu não tenho atuamente, não existe isso, né? Então, a maioria das locuções vai ter um advérbio que você pode substituir. Por exemplo, às pressas, apressadamente, com calma, calmamente, assim por diante. Então, quando eu tenho, ela saiu de casa às pressas. Às pressas é o modo como ela saiu. E por que não é advérbio, se não está indicando o modo? Porque o advérbio ele é composto somente de uma palavra. Aqui eu vou ter duas palavras, uma preposição mais o advérbio, tá bom? Locuções adverbiais de lugar: à distância de, em cima, à direita, à esquerda e entre outros. Sentei à esquerda dele. Está informando aí o lugar que foi sentado, uma característica para esse verbo. E de tempo, às vezes, à tarde, à noite e assim por diante. Quando nós temos ali, em breve, estaremos reunidos novamente. A qualquer momento, ó, vamos observar que não é obrigado a locução ser só duas palavras. A maioria vai ser só duas palavras, porém, eu tenho outras que são 3 palavras, 4 palavras. Amanda, e como é que eu vou saber? Se são tantas palavras, como é que eu vou saber se é locução ou não? Gente, é sempre pela função. Se está caracterizando um verbo, vai ser advérbio. Por exemplo, de vez em quando, de quando em quando, a qualquer momento. Então, vocês veem que são expressões que possuem mais de 2 palavras. Para você saber, você sempre vai precisar analisar o contexto delas, tá bom? E aqui fiz um resumo do restante, de negação, de afirmação, dúvida e intensidade. Quando vocês quiserem utilizar, já sabem onde buscar. No livro de vocês, na gramática também complementa bastante o assunto, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que as dúvidas tenham sido tiradas e que o assunto tenha sido esclarecido, tá bom? E é isso, pessoal. Tchau!